Aqui começou agora. Pronto, agora começou. Demorou pra caramba hoje, não foi? Por alguma razão. Bem, então é isso, pessoal. Estamos aqui continuando o nosso curso de eletromagnetismo. E finalmente a gente terminou a parte da revisão e agora nas nossas próximas aulas nós vamos nos dedicar aos campos eletrostáticos, né? Então, no curso de eletromagnetismo, a gente estuda os campos eletrostáticos e os campos magnetostáticos, tá? Então, essas duas áreas aí. Quando a gente tem campos eletrostáticos e campos magnetostáticos, eles não interferem entre si. Então, ele não tem interação entre campos eletrostáticos e campos magnetostáticos. A gente só começa a ver essa interação quando a gente tem campos eletromagnéticos, né? E aí é nesse momento que a gente começa a ter a indução de campo elétrico para o campo magnético e vice-versa, o que gera a propagação do campo eletromagnético. Então, aqui em Eletromagnetismo 1, a gente vai lançar as bases do que é necessário para a gente entender eletrostática e magnetostática. Ou seja, distribuições de corrente que não têm movimento ou correntes que são constantes, tá? Então, podem existir essas duas coisas. Ou cargas paradas no espaço, concentradas em determinado espaço, ou cargas que se movimentam a uma velocidade constante, a uma taxa constante, certo? Ou seja, as correntes, ou melhor dizendo, a densidade de corrente em todo o espaço é constante. E aí, por conta disso, a gente vai chamar essas duas condições de eletrostática e magnetostática. Então, as duas principais leis da eletrostática são a lei de Coulomb e a lei de Gauss. As duas relacionam a distribuição de cargas com o campo elétrico produzido por essas cargas, né? Para isso a gente vai relembrar mais ou menos o que é o campo elétrico, tá? A gente vai relembrar aqui nessa disciplina, apesar de ser um conceito que a gente trabalha demais na eletrônica e na elétrica. Essa grandeza vetorial aí é extremamente importante, mas aqui a gente vai dar uma relembrada. Então, o que acontece? Lá no século XVIII, final do século XVIII, em 1785, o engenheiro e físico Coulomb fez um experimento em que ele possuía duas estruturas, né, que eram móveis. Essas estruturas podiam se mover, estavam conectadas a um dínamo, então você podia medir a força exercida entre essas duas estruturas. E aí, o que ele fazia? Carregava com quantidades de cargas diferentes duas pontas de prova, né, duas esferas. Então, essas duas esferas eram carregadas e a carga dessa esfera, esse experimento concluiu que quando ele carregava de uma certa carga Q1 e Q2, existia uma certa força que surgia entre essas duas cargas, certo? Ou entre essas duas quantidades de cargas induzidas, né, ou carregadas aqui em cada uma dessas duas esferas. E ele percebeu que quando ele carregava da mesma carga, essa força era repelente. Então, quando as duas tinham o mesmo sentido, ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, a tendência dessa estrutura era que essas duas esferas se afastassem. E ele conseguia, com o dínamo, medir essa força aqui, F12, e a força F21. Certo? Ele conseguia medir essas duas forças. No entanto, quando essas cargas são de sentido contrário, ele percebia que a força entre essas cargas era atrativa. Tá? Então, isso já é bem conhecido, né? Mas esse experimento aí foi realizado e o que o Coulomb encontrou, a gente vai chamar de lei de Coulomb, né, em homenagem a ele, é que, primeiro, essa força ela é proporcional ao produto entre as duas cargas. Então, essa força, né, de atração ou repulsa, essa força, ela é proporcional, ela é proporcional, ela é proporcional ao produto dessas duas cargas, Q1 e Q2. 2, que essa força é inversamente proporcional.
a distância ao quadrado da distância, né, entre essas duas forças. Bem, deixa eu só escrever aqui a relação matemática, né? O texto está escrito, está disponível para vocês. Então, a força é proporcional ao inverso da distância ao quadrado entre esses dois elementos. Então, se eu tenho, né, duas cargas ou duas concentrações de cargas de valores total Q1 e Q2, a força de atração ou de repulsa será proporcional a Q1 vezes Q2 e também proporcional ao inverso do raio ao quadrado. E além disso, ela está orientada ao longo da reta que une essas duas cargas. Então, se eu tenho uma reta que une essas duas cargas, as forças estão orientadas ao longo dessa reta, quer seja de maneira atrativa, quer seja de maneira repulsiva. Tá? Então, essa foi a constatação da lei de Coulomb. Então, a gente pode escrever uma equação com base nisso. Né? E essa equação será a lei de Coulomb. Então, a gente sabe que essa força de atração ela vai ser igual a mais e menos, tá? Por que mais e menos? Porque necessariamente uma força apontará na direção contrária da outra. Então, a gente tem as duas cargas. Se uma força aponta na direção para a direita, a outra apontará para a esquerda e vice-versa. Né? Então, elas vão apontar em direções diferentes. Então, mais e menos, a gente pode colocar as proporcionalidades aqui, né? Então, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, R ao quadrado, certo? Na direção, a gente pode chamar essa direção de A12. A12 vai ser o vetor unitário que aponta de 1 para 2. Da carga 1 para a carga 2. Né? Vou botar aqui Q1 para Q2. Então, vai ser o vetor unitário nessa direção. Como a gente sabe que esse cara daqui é uma igualdade por proporção, a gente precisa de uma constante. Então, a gente pode multiplicar uma certa constante K para ajustar essa proporção corretamente. Beleza, e K vai ser essa constante de proporcionalidade. Beleza. Essas cargas Q1 e Q2 vão ser dadas em sistema internacional em Coulomb. R, a distância vai ser dada em metros e a força vai ser dada em newtons. Por isso, a nossa constante precisa estar em metros por farad para poder essas coisas aqui fazerem sentido, né? Para poder essa equação ser consistente. Então, experimentalmente, a gente pode levantar que essa constante K é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 metros por farad. Essa constante aqui vai ser conhecida como permissividade elétrica do espaço livre. Para esse momento agora, a gente vai considerar apenas o espaço livre, certo? E por espaço livre, entenda-se vácuo, mas também o ar possui a permissividade elétrica semelhante, né, ao do espaço livre. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Como essa constante de proporcionalidade é aproximadamente 10 a nona, ou melhor, 10 a menos 9, né, por 36π, a gente pode dizer que o próprio... Desculpa, besteira aqui. Não é a constante K, né? É o epsilon zero, né? Epsilon zero, que é a permissividade elétrica do espaço, tá? Então, esse epsilon zero aqui é a permissividade elétrica do espaço. A gente pode dizer que ele vale 8,854 10 a menos 12 farad por metro, o que é aproximadamente 10 elevado a menos 19
sobre 36 π farad por metro. Beleza, então isso faz com que o nosso K possa ser aproximado por 9/10 a nona metros por farad. Aqui está errado também, aqui é 10 a menos 9, desculpa aí. 10 a menos 9 farad por metro sobre 36 π. E aí a gente pode aproximar a nossa constante K para 9/10 a nona. Beleza, tranquilo. Então, como é que a gente consegue escrever essa relação aqui de uma forma vetorial que faça mais sentido, né, com a nossa representação? Então, se a gente supõe que existem duas cargas, a gente pode representar a posição dessas cargas. Vamos dizer que eu tenho Q1 e Q2. Eu posso dizer que a posição dessas cargas em relação a uma origem pode ser representada por dois vetores. E aí esses vetores serão os vetores posição. Então, o primeiro vetor aqui eu posso dizer que é um vetor posição. Eu posso dizer que é um vetor posição R1. E o segundo vetor eu posso dizer que é a posição vetor R2. Beleza. Então, se eu quero descrever a reta que une Q1 a Q2, o que eu posso fazer é expressar em função de um vetor distância entre esses dois pontos, que eu vou chamar de R12. Então, eu vou ligar um vetor daqui para cá e vou chamar esse vetor de R12, que é a distância, né, entre esses dois pontos. Posso colocar um R maiúsculo aqui. R12. Beleza. Então, vamos ajustar lá a nossa lei de Coulomb. Então, a gente pode dizer que a nossa força é igual a mais e menos a minha constante, né? Então, 1 sobre 4 π epsilon 0, vezes as minhas duas cargas Q1 e Q2. Está faltando o quê, né? Está faltando 1 sobre R2, 1 sobre R ao quadrado. Então, 1 sobre R ao quadrado vai ser 1 sobre essa distância aqui, que é R2 menos R1. Então, 1 sobre o módulo de R2 menos R1 ao quadrado. Note que essa quantidade aqui é uma quantidade escalar, tá? Porque eu estou tirando o módulo, né, dessa direção. Isso na direção A12. Né? Estou tirando o módulo dessa distância. Tudo isso na direção A12. Então, a direção A12 é o vetor unitário que aponta na direção de R12. Então, eu posso expressar o vetor unitário como R12 dividido pelo módulo de R12, para que isso seja um vetor unitário, tá? Em uma determinada direção. Perceba que o módulo de R12 é o próprio valor da distância, né, entre esses pontos. Então, posso substituir esse cara daqui por módulo de R2 menos R1. Então, eu posso juntar esses termos aqui e escrever essa última parcela como R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1 ao cubo. Porque ao cubo, um deles é necessário para poder transformar R2 menos R1 em um vetor unitário, e os outros dois vêm da nossa proporcionalidade, né? Da nossa proporcionalidade de F com 1 sobre R ao quadrado. Então, esse cara daqui é a lei de Coulomb. Né? A gente consegue calcular a força dessa forma. Se a gente tem N cargas, então a força será uma soma, né, cumulativa de todas essas cargas. Então a gente pode dizer que se eu tenho uma carga e eu quero avaliar qual é a força elétrica nesta carga, eu posso dizer que
que eu tenho uma composição de todas essas cargas aqui, Q1, Q2, Q3, e eu posso fazer simplesmente a superposição desses valores, certo? Então, a minha força elétrica sofrida pela carga de observação Q, né, vamos supor que é essa carga de observação Q aqui, será quem? A minha própria carga, vai ser a soma desses vários termos, né? Mas note que para todos os termos, considerando que a minha carga é a carga Q2, né? Considerando que a minha carga é a minha carga Q2, então o Q2 vai ser igual para todo mundo, certo? Que é o meu Q, né? Aqui está ocupando o valor do Q2. Então eu posso colocar ele isolado. 4πε0 também vai ser igual se o meio for constante. Então eu posso tirar todo mundo da equação. Então vai ser o valor do próprio Q dividido por 4πε0 vezes o somatório da contribuição das outras cargas, né? Então aqui vai ser a minha carga, o valor da carga QK, a carga que está sendo iterada naquele momento, vezes a diferença entre os pontos, certo? Então, a posição da minha carga de prova, P, posição da minha carga de prova P, menos a posição da minha carga K, que eu estou avaliando no momento, certo? Da carga K, cuja contribuição eu estou somando naquele momento. Tudo isso dividido pelo módulo de RP menos RK ao cubo. Beleza? Até aqui, né? Nada novo. Na verdade, essa primeira parte aqui também não vai ser muito diferente daquilo que a gente já viu lá em Física 3 anteriormente. Vamos lá. Então, aqui a gente precisa introduzir a ideia de campo elétrico. Por que existe a necessidade da gente expressar essa quantidade, né? Por que existe a ideia da gente expressar o campo elétrico? Bem, a gente viu que a força elétrica, ela depende das duas cargas. Isso é, eu só consigo perceber força elétrica a partir do momento em que eu tenho uma carga e na segunda carga, Q2, é aí que eu consigo perceber uma força elétrica. No entanto, existe aqui um potencial para que exista força em outros pontos, certo? Se eu pegasse essa minha ponta de prova e mudasse dessa posição para uma outra posição, surgiria aqui uma outra força. Então eu posso criar um campo vetorial, eu posso expressar uma função matemática que é um campo e que é uma função matemática vetorial que independe do tipo de carga que eu observo nesse ponto. Por quê? Porque assim eu consigo abstrair esse conceito para qualquer ponto no espaço. Eu não preciso calcular a força sobre uma carga específica. Eu posso calcular o campo de qual seria a força caso eu colocasse uma carga lá com aquele valor qualquer. Então, o campo elétrico é uma forma de generalizar e retirar a influência dessa segunda carga. Para isso, como é que eu vou abstrair o campo elétrico? O meu campo elétrico será simplesmente a força, só que subtraída da influência da minha carga de prova, TP, ou F sobre Q, né? Então, dado que eu colocasse uma carga unitária, se eu colocasse uma carga aqui igual a 1 coulomb, qual seria a força exercida aqui? Essa força vai ser numericamente equivalente ao campo elétrico naquele ponto. Então, o campo elétrico em um dado ponto P é a força que uma carga positiva e unitária sofreria caso ela fosse posicionada naquele ponto P. Então, ela é uma espécie de abstração de qual força sofreria uma carga de 1 coulomb naquele ponto específico. Então, a partir desse momento, eu posso, por exemplo, ter uma certa distribuição de cargas
e essa distribuição de cargas, vamos dizer que ela tenha uma certa função ρV, se eu tivesse aqui uma carga de 1 coulomb, qual seria a força resultante? Esse é o valor numérico do campo elétrico neste ponto, nesse exato ponto. Ou em qualquer outro ponto, supondo que essa carga tivesse 1 coulomb. Portanto, posso definir o campo elétrico em todos os pontos do espaço, sem a necessidade de que haja uma carga naquele ponto, né? Uma abstração. Então, portanto, como eu estou dividindo, eu estou obtendo o meu campo elétrico, né? Através da divisão da força pela quantidade de carga, né, de 1 coulomb ali naquele ponto, então o meu campo elétrico será dado por Newton por coulomb, uma vez que eu estou dividindo, né, pela carga imaginária de 1 coulomb naquele ponto. E o campo elétrico vai ser derivado diretamente da equação para a força. Então, meu campo elétrico eu vou denotar com a letra E, e ele vai ser simplesmente igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o somatório de N igual a... Desculpa, N não. K igual a 1 até N, ou seja, quantas cargas existirem, né, no meu espaço, de a minha carga K vezes... Aí, quem que é esse cara daqui? R menos RK sobre o módulo de R menos RK ao cubo. Em que R é a posição do ponto de avaliação, ou seja, eu estou avaliando exatamente nesse ponto R, e o meu RK é a posição de cada uma das cargas. É a posição das cargas no espaço. Certo? Então, aqui, por exemplo, a gente temos um exemplo aqui, né? Vamos considerar um sistema com duas cargas pontuais de massa M e carga Q, que estão suspensas por duas cordas de comprimento L. Então, vamos supor que eu tenho duas cargas Q que estão suspensas por uma corda. Então, vou fazer alguma coisa assim. Essas cordas possuem comprimento L. E a gente tem aqui duas cargas Q. E essas cargas também têm massa M. Se essas duas cargas possuem valores iguais, isso significa que existirá uma força elétrica que repele essas duas cargas. Então, essa força elétrica irá apontar para fora, na mesma direção, né, da reta que une as duas cargas, certo? Então, elas vão tender a se repelir, fazendo com que esse arco aqui se abra entre as duas cordas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a força peso, agindo porque essas duas cargas possuem massa. Então, essas duas forças aqui irão se somar vetorialmente para cancelar o torque gerado pelas cordas. Certo? O torque não, a tração na corda. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos tentar encontrar uma expressão que relacione essas quantidades, né, a carga e a massa, com o ângulo formado aqui por essas duas, o ângulo formado aqui. Certo?
Vamos chamar esse ângulo de alfa. Obviamente, por simetria, é o mesmo ângulo alfa do lado contrário. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui, vou colocar esse exemplo aqui, o exemplo 4.2. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que existe diretamente uma relação entre essas forças e a minha atração T. Por quê? Eu posso decompor a minha atração T em duas componentes. Ela vai ter uma componente vertical e ela vai ter uma componente horizontal. Se o sistema está em equilíbrio, a magnitude dessas forças deve ser igual. Então, a gente pode perceber aqui que a força elétrica ela deve equilibrar-se com a componente horizontal da atração. Então, se esse ângulo alfa está aqui, por semelhança, vai ser esse mesmo ângulo aqui, ou seja, essa componente será relacionada ao seno de alfa. Então, a gente pode inferir por esse equilíbrio que T seno de alfa é igual à minha força elétrica. E T cosseno de alfa vai ser igual à minha força peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa é a primeira conclusão que a gente pode inferir. Nós não temos aqui nenhum valor, né? Nenhuma magnitude. Então, nós não podemos determinar quem é o valor da atração só com essas informações. Mas eu posso encontrar aqui quem é a tangente desse ângulo alfa, certo? Simplesmente dividindo essas duas expressões. Então, a tangente de alfa vai ser igual à força elétrica sobre a massa vezes a gravidade. E a força elétrica a gente pode substituir lá pela lei de Coulomb, tá? Então, esse cara daqui vai ser 1 sobre mg vezes Q ao quadrado, né? Já que é Q1 vezes Q2 e as duas têm cargas iguais, sobre 4πε0 vezes R ao quadrado, em que R é a distância entre as duas. Então, a gente já pode colocar aqui essa distância. A gente vai chamar essa distância entre as duas aqui de R. Vai chamar essa distância entre as duas aqui de R. Beleza. O que mais que a gente pode inferir, né? Que R, o próprio valor de R aqui, sobre 2, ou seja, essa metadinha aqui, ó, é o valor de L vezes o seno de alfa. Então, é L seno de alfa. Então, eu posso substituir esse cara naquela primeira equação. Eu vou substituir R é igual a 2L seno de alfa, eu posso jogar esse cara aqui. Então, daí, eu tenho a minha relação final, que eu já vou escrever aqui, porque é só manipulação. Então, manipulando, a gente consegue chegar em Q ao quadrado, ou seja, a carga ao quadrado, é igual a 16 π ε0 massa, gravidade, L ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, tangente de alfa. Então, a gente consegue uma expressão aqui que relaciona o ângulo alfa com a força. Um exemplo aqui de questão, tá? Para a gente resolver. Beleza. Em geral, a gente não está interessado em resolver problemas com cargas pontuais, tá? Apesar de que, muitas vezes, a gente consegue representar esses problemas por cargas pontuais. Mas o nosso grande interesse é representá-lo com cargas distribuídas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade de carga que está distribuída ao longo de uma linha, então eu sei que a minha carga total é Q, mas essa carga está distribuída uniformemente ao longo de uma linha. Ou, se eu quero calcular qual é a influência devido a uma carga distribuída ao longo de uma superfície, ou
a minha quantidade de carga distribuída ao longo de um volume. Então, uma linha, uma superfície e um volume. Beleza. Então, a gente pode definir funções matemáticas que representem estas quantidades. No meu primeiro caso, eu vou ter uma função matemática que depende de uma única dimensão, né? Ela pode ser expressa por uma única dimensão. Então, eu vou dizer que existirá uma função ρL, que depende da posição. No meu segundo caso, vou dizer que existe uma função ρS, que também depende da posição. E no terceiro, vou dizer que existe uma função ρV, que depende da posição. Essas são densidades, né? Porque quando a gente soma toda essa função, ou seja, se eu fizer uma integral de ρL ao longo da minha curva L, ela deve dar a minha quantidade Q, né? Toda a carga que foi distribuída ao longo dessa linha. A mesma coisa vai acontecer na superfície. Então, a integral superficial, né, de ρS ao longo da posição. E a mesma coisa na minha distribuição volumétrica. Então, a minha função ρV integrada no volume vai ser igual a essa quantidade de carga. Né? Note que essas distribuições elas são apenas funções matemáticas para a gente abstrair essa distribuição aí de cargas, tá? A gente pode fazer adaptações agora na lei de Coulomb, né, na equação que dá para a gente o campo elétrico, para que a gente consiga obter essas funções. Então, se a gente observar a equação aqui do campo elétrico, nós podemos ver o que vai mudar aqui. Em vez de a gente ter uma carga pontual, agora nós teremos uma distribuição, né, de quantidade de carga, e essa pode ser uma densidade linear, ou pode ser uma densidade superficial, ou pode ser uma densidade volumétrica. Portanto, a minha soma passa a ser uma integral, mas a equação continua sendo a mesma. Então, nós podemos expressar para densidades lineares da seguinte forma. Né? O campo elétrico será igual à minha integral, só que agora a minha integral numa linha, tá? Das contribuições dadas por cada um dos valores do meu ρL. Então, é ρL, minha densidade linear, que depende da posição, tá? Então, ela vai depender da minha posição integrada ao longo da linha. Faltou aqui o meu DL aqui, né? Faltou o meu DL. Então, integrada ao longo da linha, tá? Isso dividido pela minha constante, então 4πε0, vezes meu vetor unitário, certo? Então, quem é o meu vetor unitário? R menos R', dividido pelo módulo de R menos R', ao cubo, porque eu tenho aqui o R ao quadrado embaixo. Né? Então, esse aqui vai ser o meu campo elétrico para distribuições lineares de carga. Note que esse meu DL, eu posso colocar ele minúsculo, né, que eu já estava usando, mas meu DL, ele vai ser usado na forma escalar, né, porque o ρL é um campo escalar, que depende da posição, mas ele continua sendo um campo escalar, certo? A minha integral vai ser feita ao longo de uma linha unidimensional, e aqui eu tenho as minhas definições R e R'. Então, R, quem que é R? É a posição de observação. Ou seja, é o ponto onde eu estou observando o campo elétrico. E o R' será a posição da carga. Portanto, esse meu ρL aqui, eu preciso especificá-lo em R'. Essa função aqui, ela precisa ser a minha função de R', ou seja, do ponto onde eu estou observando do ponto da carga e não do ponto de observação. Né? Essa minha função aqui varia com R'. Isso ficou claro? Ficou um pouquinho confuso depois que eu falei.
Vocês estão comigo? Estão por aqui? Beleza, tranquilo. Para distribuições superficiais, eu vou fazer a mesma integração, só que a minha quantidade de carga vai se tornar uma densidade uma densidade superficial. Então, né, o meu segundo caso aqui vai ser a minha integral na superfície de ρS de R' ds. Então, aqui também ds, dividido por 4π ε0, que multiplica R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. E para uma distribuição volumétrica de cargas, o meu campo elétrico será a integral no volume de ρV de R' dV 4π ε0 R menos R' módulo de R menos R' ao cubo. E aqui eu preciso de um integrador dV. Tem um outro detalhe que é importante. Quais são as variáveis que estão sendo integradas de fato? Certo? Então vamos parar para pensar aqui. Como é que eu somaria as contribuições dessas posições aqui num campo? Vamos parar para pensar. Então, se eu tenho uma certa curva, eu vou dizer que essa é uma curva L, e eu vou calcular o meu campo, qualquer que seja, nesse ponto P aqui. Vamos dizer que a origem do meu sistema esteja aqui, por exemplo, enfim, qualquer ponto. E quem são os meus vetores? Esse meu vetor aqui, que liga a origem ao ponto de observação, é o vetor R. E o vetor que liga a origem do meu sistema ao ponto onde está a distribuição de cargas é o meu vetor R'. R'. E aqui está a minha quantidade infinitesimal de cargas, dq, que para esse tipo aqui de representação será um ρL, certo? De x. Ou melhor, de x aqui a posição é R'. Então a gente pode dizer que existirá a cada momento coordenadas I, J e K do ponto P e também do ponto onde a gente está observando a carga naquele momento. Então existirão coordenadas I, J e K referentes ao ponto. E existirão coordenadas I, e aqui eu vou chamar essa coordenada de I', J' e K', que representam o ponto onde a gente está vendo, nesse momento, aquela densidade. Então, a integral, ela não acontece nessa variável aqui, né? Ela acontece nessa variável, ela acontece em I', J' e K'. Porque eu tenho que fazer a minha integral somar as contribuições de cada um desses elementos infinitesimais. Então, a minha integral ela vai varrer ao longo de L, o que significa que minha integral tem que acontecer nessas variáveis. Então, quando a gente observa essas equações, a gente pode também representar o meu dl, ds e dv com linha. Para indicar que as coordenadas de dl, ds e dv a serem integradas são as coordenadas referentes à posição da carga. O que a gente está integrando é ao longo da distribuição de cargas, certo? E não ao longo do ponto de observação. O ponto de observação, ele é fixo, tá? A gente vai integrar ao longo da carga. Correto? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Então, vamos ver alguns exemplos simples de integrações para a gente ir treinando
essa coisa, treinando essas questões aqui, ok? Então, vamos ver primeiro uma distribuição linear de cargas. Então, vamos considerar que a gente tem uma distribuição linear de cargas. Vamos colocar essa distribuição dessa forma. X, Y e Z. Vamos dizer que a gente tem uma distribuição de cargas que vai de um certo ponto. A gente vai dizer que esse ponto tem uma altura Z, que a gente conhece como B, e um outro ponto com altura A. Vamos dizer que existe uma densidade linear de cargas entre esses dois pontos. Então, existe aqui uma densidade linear de cargas entre esses dois pontos. Vamos supor que essa densidade aqui é homogênea. Então, a gente vai dizer que existirá uma certa quantidade de carga total que pode ser expressa numa densidade de cargas linear, que a gente vai chamar de ρ L. E esse ρ L vai ser constante. Imagine agora que eu estou querendo encontrar o campo elétrico em um ponto de observação P, que possui uma determinada altura Z. Então, vamos dizer que esse campo aqui tem uma certa altura Z. E vai ter também alguma distância aqui ao longo de x e y. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o sistema de coordenadas que vai ser mais simples para a gente representar esse tipo de distribuição. Pode parecer, inicialmente, que o sistema cartesiano é o mais simples, mas, na verdade, o sistema cilíndrico é o mais simples aqui nesse caso, porque a gente tem simetria cilíndrica. Né? Vamos lembrar que o campo ele depende da distância entre a nossa representação e aquele ponto. Então, se a gente observa ele de cima, por exemplo, a minha distribuição de carga está aqui. Eu estou observando esse cara de cima. Então, vamos desenhar mais ou menos esses ângulos aqui, esses eixos. Então, aqui estaria X e aqui estaria Y. Se eu tenho um ponto de observação que está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, todos eles estão à mesma distância radial. Imagine que todos esses pontos estão na mesma altura Z. Todos esses pontos P aqui estão na mesma altura Z. Se todos eles estiverem ao mesmo raio ρ aqui, né, raio cilíndrico ρ, a distância do ponto P para cada elemento que será integrado é a mesma. Ou seja, eu estou falando aqui da distância entre esse ponto P, o ponto de observação, e qualquer elemento infinitesimal particular que a gente esteja integrando naquele momento específico. Vai ser igual ao longo de todas essas posições aqui. Então, toda a tampa daquele cilindro, se você imaginar um círculo no topo do cilindro aqui, a distância entre esse ponto e cada elemento de integração é sempre igual para todos eles. O que vai mudar aqui é a direção, né, do campo elétrico. Então, a direção do campo elétrico, ele aponta sempre radialmente aqui. Então, para coordenadas cartesianas, esse tipo de representação não é muito interessante. No entanto, para coordenadas cilíndricas, isso aqui é perfeito, porque todos esses campos irão apontar, né, em alguma combinação entre a direção do raio ρ, então alguma combinação a ρ, e pode apontar para cima ou para baixo também, né? Então na direção Z. Então a gente sabe que esse campo elétrico aqui, se a gente representa na simetria cilíndrica, vai ter uma componente a ρ
né, aqui é, né, já que a gente está expressando campo elétrico, é ρ na direção de ρ, mais uma outra componente, é z, na direção de z. Então, a gente já elimina, né, a componente em φ. Jamais a gente vai ter uma componente do campo em uma direção como essa aqui, por exemplo. Por que essa representação aqui não acontece? Porque o campo vai ser a soma de todas as contribuições, e todas essas contribuições estarão ao longo de retas que ligam os pontos de observação, os pontos de carga aos pontos de observação. Então, ele terá que estar nessa direção aqui. Certo? Então, bem, essa é a simetria que a gente vai usar no problema. Então, a gente sabe que a resposta final se expressa em coordenadas cilíndricas, pode ser mais simples, tá? Vai ser expressa de maneira mais simples. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu vou expressar esse ponto P como uma altura Z e também um certo raio ρ. Daí, a gente consegue montar quem que é a nossa equação, né? Primeiro, quem é que vai ser o elemento infinitesimal de carga? Aqui, nesse caso, vai ser o ρL vezes dl. Esse cara é o meu elemento infinitesimal. Certo? Esse ρL depende da minha posição, então ρL de R' vezes o meu dl'. Bem, quem é que são o ρL da posição e o dl'? O ρL a gente já sabe que é igual a zero para todo o espaço e é igual a um valor constante dentro daquela região aqui no eixo Z de A até B. Então a gente pode dizer que esse cara daqui é um ρL constante vezes o meu dl é uma variação ao longo do eixo Z. Então eu posso dizer que o dl é o próprio dz', porque trata-se da integração ao longo da carga. E zero, caso esteja fora dessa região, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou conter esse zero fora da região nos meus limites de integração. Eu vou integrar só de A a B, então é zero para todo o resto. Quem é o meu R? O R é o ponto de observação, certo? O meu ponto de observação, ele tem uma coordenada, ρ e uma coordenada z, certo? Então, eu vou expressar o meu ponto de observação como sendo um determinado valor de ρ a ρ, mais um determinado valor de z a z. Ρ e z aqui são variáveis. E a minha carga, a posição da carga R', não tem nenhum raio, né, porque ela está exatamente no centro, será somente z' a z. Lembrando que a z não tem a z', tá? O vetor unitário é o vetor unitário em qualquer ponto. Então, não existe uma diferenciação de coordenada aqui para a z'. E aí a gente já consegue montar quem é a nossa lei de Coulomb, para obter aqui o campo elétrico. Então, a gente sabe que o campo elétrico vai ser a integral ao longo da linha de ρL dl. Então, ρL dz'. ρL dz' sobre 4π ε0 vezes. Aí aqui é quem? R menos R', né? Então, é R menos R'. A gente pode expressar esse cara como ρ a ρ mais... Então, essa subtração aqui vai ser Z menos Z' a Z. Então, esse cara daqui é o vetor que aponta do ponto de observação, ou melhor, da carga para o ponto de observação. Esse é o vetor, né? Dividido por essa mesma quantidade, só que agora o módulo, né? Então, esse módulo aqui ao cubo. Quem é esse módulo ao cubo? Como eu tenho só duas coordenadas, então eu posso dizer que é a raiz da soma dos quadrados. Então, é a raiz da soma desses quadrados. Então, ρ ao quadrado mais z menos z' ao quadrado, isso elevado ao cubo. Então, eu posso eliminar esse cara daqui, eliminar a raiz e expressar ele como 3 sobre 2, já que a raiz vai ser aqui um expoente de 1/2.
Então, eu preciso agora cumprir essa integração, né? Eu posso expressar, esse cara daqui, as constantes eu tiro, então, ρl sobre 4π ε0, isso aqui é constante, vai sair. A integral, como eu estou integrando ao longo de z', o meu z' varia de A até B. Então, eu posso colocar aqui os meus limites de integração a B, naquele ponto específico. E agora, né, o meu integrando. Então, ρ a ρ, mais z menos z' a z. Sobre módulo de, quer dizer, módulo não, né? Ρ ao quadrado, mais, aqui não é nem módulo mais, aqui é normal, a chave normal, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, integrados na variável de z'. Beleza. Então, a gente pode fazer uma separação aqui, né? Porque nós temos uma soma, então a gente pode fazer essa primeira parte da soma e a segunda. Então, campo elétrico, ρl, 4π, ε0. E aqui a gente vai colocar uma chave e vamos separar essa integral em duas partes. A primeira integral vai ser a mesmos limites de integração, né? Mas dessa primeira parcela. Então, denominador aqui, ρ ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, ρ a ρ de z', mais a integral de A a B, de z menos z' a z, denominador ρ ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, integrado em dz'. E a gente fecha aqui o colchete. Bem, agora a gente precisa mostrar... a gente vai fazer a seguinte integração, certo? Para integrar isso aqui, é meio chato, então a gente vai fazer uma substituição. Nós vamos dizer que existirá uma variável u, e a gente vai chamar essa variável u de z menos z'. Isso implica que a derivada, né, dessa expressão aqui vai ser um du, z é constante, né? Então, a derivada desse z aqui vai ser igual a zero, porque é o z' que a gente está integrando. Então, o z' a gente deriva para sendo menos, como sendo menos dz'. E aí, os limites de integração vão variar também, né? Então, quando z' é igual a A, então, os limites de integração, né? Quando z' é igual a A, U vai ser igual a z menos z', então z menos A. Quando z' é igual a B, U vai ser igual a z menos B. Então, a gente pode fazer aqui essa substituição. Então, é isso que a gente vai fazer. Campo elétrico é igual a ρl sobre 4π ε0 integral de quem? De z menos a z menos b. Então, z menos a z menos b. Então, vamos fazer aqui a o nosso cálculo. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é ρ e a ρ não dependem de z, certo? Eles são independentes. Então, eu posso tirar esse cara daqui. Aliás, eu ainda preciso separar aqui, porque ficou faltando algumas coisas, tá?
Rho L 4πε0, abre a chave. Vamos lá. Abre o colchete. Então, beleza. Nessa primeira equação eu vou tirar o Rho a Rho, porque são constantes. Então, Rho a Rho. E aí sobra essa integral aqui. Beleza, então o que sobrou aqui, né? Sobrou o dz', certo? E aí o dz' é igual a menos du, né? Então aqui no caso, vai sobrar aqui um menos du. Desse dz' aqui. E embaixo vai ficar ρ ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 meios. Ρ ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Essa é a primeira equação. A segunda equação vai ser a integral de, novamente, z menos a até z menos b. Só que agora eu tenho z menos z' a z, né? O meu AZ é constante, o meu vetor unitário é constante. Né? O vetor unitário não depende da integração. Então, eu posso tirar o AZ dessa equação. Vou tirar ele aqui. Vou tirar o AZ da equação. E dentro da equação eu tenho z menos z'. Z menos z' é o próprio u. E dz aqui, né? Então, du igual a dz. Então, vai sobrar aqui um menos também. Só que vai ser menos u du. U du, né? Menos du aqui. U e menos du. Então, embaixo eu tenho o mesmo limite de integração, que é ρ ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza. E aí a gente já tem... essas equações aqui já são conhecidas, tá? Então, as equações são... Eu tenho aqui a integral de du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Essa integral aqui é igual a u sobre a ao quadrado sobre raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado mais uma constante. E a integral indefinida de u du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 meios também é uma integral conhecida. Ela equivale a menos 1 sobre raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado mais uma constante. Então, a gente já pode usar esses resultados para calcular essa integral. Eu vou pegar esses dois menos aqui e vou jogar para fora. Então, campo elétrico igual a menos ρL sobre 4π ε0. Então, peguei os menos e joguei para fora. Então, a primeira parcela será... O que eu tenho aqui? Tenho ρ a ρ. E a minha integral encaixa-se nesse primeiro modelo aqui, né? Então, eu vou ter o quê? U sobre ρ ao quadrado. U sobre ρ ao quadrado. Dividido por raiz de ρ ao quadrado mais u ao quadrado. Beleza. Aqui a minha integral é definida, né? Então, eu vou apenas avaliar nos limites de integração de u, de z menos a z menos b. Ok, mais a minha segunda integral. Então, a segunda integral é az, o vetor az. Eu já tirei o menos aqui, né? O menos já foi lá para frente. Menos aqui. No entanto,
sobre aqui o menos 1 dessa expressão, né? Então, AZ vezes menos 1 dividido por raiz de ρ ao quadrado mais U ao quadrado, também avaliado de U Z menos A até U igual a Z menos B. Ok, aí a gente avalia nos limites de integração. Vai dar uma expressão enorme. Então, aqui avaliando nos limites de integração, menos ρL sobre 4π epsilon zero. E aí aqui os limites de integração vai dar. Aqui vai ter um ρ ao quadrado, eu vou dividir aqui por ρ, então a ρ sobre ρ vezes. Aí aqui, no meu limite superior, né, z menos b. Então, u eu estou avaliando em z menos b, então z menos b dividido por raiz de ρ ao quadrado mais u ao quadrado, então u é z menos b ao quadrado. Esse é o limite final, menos o limite inicial, z menos a, né, substituindo aqui no lugar de u, lembrando que esse ρ a gente já tirou para dividir aqui, sobre raiz de ρ ao quadrado mais z menos a ao quadrado. Essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente vai ter aqui um AZ. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Menos AZ aqui. Eu vou tirar esse menos 1 aqui para cá. Menos AZ, que multiplica um sobre raiz de ρ ao quadrado mais z menos b ao quadrado. Até o final, menos 1 sobre raiz de ρ ao quadrado mais z menos a ao quadrado. Esse é o limite inicial. Fechou isso aqui, fechou isso aqui. Beleza. A gente pode ainda manipular esse cara para ficar numa resposta um pouquinho mais agradável do que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o ρ, colocar para fora, e o sinal de menos 1 a gente vai colocar para dentro. Isso vai evidenciar uma coisa importante. Então, a gente vai colocar o sinal de menos 1 para dentro e o ρ para fora. Então, ρL sobre 4π epsilon zero sobre ρ, que multiplica. Então, aqui vai ficar menos a ρ vezes z menos b raiz de ρ ao quadrado mais z menos b ao quadrado menos z menos a raiz de ρ ao quadrado mais z menos a ao quadrado. Aí esse menos aqui, né, cancelou com o menos 1 que entrou agora, então mais AZ que multiplica ρ sobre raiz de ρ ao quadrado mais z menos b ao quadrado. Esse ρ veio desse ρ aqui que saiu, né? Então, sair com ρ aqui, eu tenho que multiplicar por ρ aqui para permanecer o 1. Menos ρ sobre raiz de ρ ao quadrado mais z menos a ao quadrado. Beleza. O que a gente pode evidenciar aqui sobre essa forma através da qual a gente escreveu? Imagine que exista aqui na minha distribuição, lá em cima, um certo ângulo, tá? Alfa.
E agora eu espero que faça mais sentido porque que a gente se deu ao trabalho de expressar aquilo daquela forma. Então, vamos traçar uma reta aqui entre o ponto P de observação e o final da minha distribuição de cargas, V, e vamos também criar um outro ponto entre o ponto A, no início da minha distribuição de cargas, e o meu ponto de observação. Eu posso definir dois vetores. O primeiro vetor, eu posso dizer que é... Opa! O primeiro vetor eu posso chamá-lo de alfa1. Alfa1 será o vetor que liga da minha direção horizontal, aqui do meu plano horizontal, para o A. Certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa1. E eu vou chamar de alfa2 o ângulo formado entre a linha horizontal e a linha que liga o ponto P a B. Então a gente pode observar que quem é a hipotenusa, né? Vamos focar aqui só no A, ponto A, certo? Quem que é a hipotenusa no ponto A? Eu posso dizer que esse comprimento aqui, cateto, é Z menos A. Esse comprimento aqui, né? Z é esse comprimento máximo aqui, e A é esse ponto. Então, Z menos A é meu cateto. Meu outro cateto é ρ. Então, a minha hipotenusa é ρ ao quadrado mais Z menos A ao quadrado, né? A raiz disso aqui vai ser essa hipotenusa. Então, vamos olhar lá de novo aqui. Lá na expressão, lá embaixo. Vamos observar primeiro essa segunda aqui. Então, eu tenho ρ é um cateto dividido pela hipotenusa. Certo? Então, esse cateto aqui é oposto ou adjacente, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ρ é o cateto adjacente ao ângulo alfa, certo? Então, portanto, essas expressões aqui são o cosseno daquele ângulo alfa. E essas outras expressões aqui serão, por consequência, o seno daquela expressão alfa. Então, foi por isso que a gente chegou até aqui, para evidenciar essa questão. Então, z menos b sobre a raiz de ρ ao quadrado mais z menos b ao quadrado, isso aqui vai ser simplesmente o seno de alfa 2. E essa segunda expressão será o seno de alfa 1. Nessa segunda parcela aqui, na parcela na direção z, a gente vai ter o cosseno de alfa 2 menos o cosseno de alfa 1. Então, a gente chega numa solução aqui bem mais elegante. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a ρl sobre 4π epsilon 0 ρ, que multiplica menos a ρ vezes seno de alfa 2 menos o seno de alfa 1, mais a z, que multiplica cosseno de alfa 2 menos cosseno de alfa 1. E aqui chegamos na expressão final que a gente queria. Um caso particular que a gente pode observar aqui quem é o campo para uma distribuição infinita. Então, se a minha linha é infinita, quem que é, né, o campo elétrico calculado? Então, basta a gente observar quem serão esses ângulos, né? Então, se eu tomo essa linha AB como uma linha infinita, o que eu estou fazendo? Estou pegando o ponto B e levando ao infinito positivo e o campo A levando a menos infinito em Z. Então, isso implica que o ângulo alfa 1, que é o ângulo entre P e A, vai aumentar até tornar-se 90 graus. Certo? Ele vai, imagine aqui que eu estou descendo essa reta aqui, ó, nessa direção, então, eventualmente, ele toca 90 graus quando A vai a menos infinito. Então, alfa 1, o limite em que essa linha torna-se infinita, no limite em que essa linha torna-se infinita, alfa 1 tende a 90 graus. Então, campo para a linha infinita, alfa 1 vai tender a 90 graus.
E alfa 2 vai tender a menos 90 graus. Né? Que alfa 2 vai crescer na direção contrária, vai cruzar essa linha horizontal e continuar subindo até atingir um valor aí de 90 graus, quando B tender ao infinito. De menos 90 graus, certo? Menos 90 graus, porque ele está oposto do que a gente considerou aqui. Então, alfa 2 vai tender a menos 90 graus. Então, quando a gente substitui aqui os senos e cossenos de 90 e menos 90, o que sobra é que o campo elétrico aponta apenas na direção de arrow com o valor ρl sobre 2π epsilon 0 ρ arrow. Esse cara daqui vai dar menos 2, né? Esse é um resultado interessante para o qual a gente vai voltar no futuro, quando a gente vê a lei de Gauss, certo? A gente vai recalcular esse valor aqui e eu prometo que não vai ser tão tedioso quanto o cálculo utilizando a lei de Coulomb. Certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Sim, dúvidas ou sim questões? Ah, tudo tranquilo, né? Beleza, então. Mas é isso mesmo. Realmente é nada de novo sobre o Sol. Ok? Algumas coisas são mesmo tediosas e essa parte inicial mesmo de eletromagnetismo é um pouquinho tediosa mesmo. Vamos mostrar um outro exemplo que eu acho que dá para a gente concluir, que é o exemplo de distribuição superficial de cargas. Então vamos dizer que existe uma distribuição superficial de cargas em um plano infinito. Beleza. Então vamos dizer que exista também agora uma distribuição superficial de cargas, que vai depender da posição em um plano infinito, mas vamos dizer que ela também é constante ao longo de um plano. Então, vamos perceber que, da mesma forma como a gente teve a distribuição, né, lá no caso anterior, que era mais simples em cilíndricas, aqui também vai ser mais simples em cilíndricas, desde que eu escolha o ponto de observação exatamente no centro. E eu posso fazer isso livremente, certo? Se eu tenho um plano infinito aqui, que continua em todas as direções, e eu tenho um ponto bem no meu eixo aqui, zero, ok, eu tenho um caso de simetria, que é obviamente cilíndrica, porque para cada ponto de observação eu tenho um ponto diametralmente oposto sobre o plano que possui a mesma direção. Então aqui eu advogo para que a gente observe a simetria não em relação ao ponto de observação, mas em relação à carga. Para qualquer ponto de carga que eu observe, existirá um ponto diametralmente oposto, no outro lado aqui, né, que terá a mesma distância. Então eu tenho claramente uma simetria, e essa simetria é cilíndrica. Tá? Ou melhor, ela funciona bem para a simetria cilíndrica. Apesar da simetria, ela também pode-se dizer que ele é simétrico em relação ao plano XY. Mas aqui no caso a simetria cilíndrica vai ser mais interessante. Se o meu ponto de observação não está exatamente na origem, eu posso transladar a minha origem para cá. Isso não tem nenhum problema para análise, porque o meu plano é infinito para todos os lados. Né? Então, eu posso simplesmente deslocar a minha origem para baixo do ponto de observação. O meu objetivo aqui é calcular quem é o campo elétrico no espaço. Então, eu vou criar essa distribuição aqui, né? Eu vou desenhar mais uma vez. Eu vou criar essa distribuição e abusar, né, do fato de que a minha distribuição é
uniforme e nós temos simetria cilíndrica. Então, vou colocar meu ponto bem na origem, ponto de observação, e a minha distribuição de cargas é constante. Beleza. Então, quem é que vai ser, quem é que vão ser as minhas quantidades, certo? Quem é o meu ponto de observação? R. Como eu estou centralizando o meu ponto de observação exatamente no eixo, meu ponto de observação só tem deslocamento na direção Z. Então, eu posso dizer que o meu R é Z na direção Z, obviamente. Beleza. E quem é a minha posição na carga? A posição na carga é qualquer posição no plano, né? Então, qualquer ponto no plano. Mas note o seguinte, apesar de que essas posições no plano possuem coordenada φ, o vetor posição que eu uso para representá-los não possui coordenada φ, possui apenas coordenada ρ. Veja, ele aponta na direção do raio cilíndrico. Qualquer que seja o vetor posição, apontará na direção do raio cilíndrico. Um vetor que aponta na direção... desculpa, eu falei ρ ou falei φ? Não tem um componente em φ, eu tenho um componente apenas em ρ. Para que eu tivesse componente em φ, eu teria que ter algum tipo de vetor nessa posição aqui, né? Esse é o vetor que aponta na direção φ, girando em torno, né? Girando nessas linhas aqui, né? Apontando nessa direção φ aqui. Não é o caso. O vetor posição simplesmente aponta no raio, né? Então eu posso dizer que o meu vetor posição da carga é ρ, linha a ρ. Beleza. Quem é que vai ser o meu elemento infinitesimal de carga? Meu elemento infinitesimal de carga, dessa vez, será uma distribuição superficial. Então, meu ρS de x, né, de x aqui eu estou usando R, né? ρS de R, linha, certo? Porque trata-se da distribuição da carga, multiplicado por um ds, linha. Porque também trata-se aqui da superfície onde está a carga. O meu ρS é uma constante, né? Então é o próprio ρS. E quem é o meu ds? Né? Meu ds agora está sendo tomado em coordenadas cilíndricas. Então, se eu observo um trecho de área em coordenadas cilíndricas sobre esse plano aqui, quem é esse plano? Né? Esse é o plano ρ-φ. Então, as minhas distâncias ao longo do raio serão dρ, e as minhas distâncias ao longo de φ serão ρ de φ. Portanto, meu ds, né? O ds será ρ de ρ de φ. Então, ρs vezes ρ de ρ de φ. Todo mundo com seus linhas, tá? Todo mundo com seus linhas. Só um momento. Ok. Beleza. Todo mundo com seus linhas. Então, agora a gente pode integrar o campo elétrico. Então, quem é que vai ser o campo elétrico? Né? Vai ser a integral na superfície de ρS de R' ds' sobre 4π ε0 vezes R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Então, agora vamos substituir. Então, campo. Esse cara daqui é tudo constante, então vamos tirar todo mundo. Então, ρS sobre 4π ε0. E aí vamos integrar. Tem uma integral dupla, certo? Em ρ e em φ, de
ds linha, vezes esses vetores aqui. Então, quem é que vão ser esses vetores? Meu R é ρ, desculpa, meu R é Z a Z e meu R' é ρ a ρ. Então, para a gente colocar na ordem correta dos vetores, vai ficar aqui menos ρ' a ρ mais Z a Z, né? Já que a nossa ordem é ρ, φ, Z. Então, mais Z a Z. Então, aqui fica na ordem correta. Dividido pelo módulo, né, desse vetor aqui. Então, é o módulo das componentes. Então, é ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, ρ' ao quadrado mais Z ao quadrado. Vai ser a raiz disso elevado ao cubo. Então, tudo isso elevado a 3 meios. O que a gente pode fazer agora, né? Esse ds, vamos substituir o ds já. Então, meu ds é ρ' de ρ' de φ'. A gente pode separar essas variáveis, uma vez que o φ, eu só tenho uma integração aqui que não depende de ninguém, né? Então, posso deixar toda essa parte aqui integrando com ρ de ρ, e o φ está sozinho. Então, eu vou separar. Então, ρs, 4π ε0, integral de 0 a 2π de dφ' vezes toda essa integral. Fiz a integral, aí z', desculpa, z', não, o raio, né? Está variando entre 0 e infinito, né? Já que meu plano é infinito. E que integral é esta? Esse caso aqui. Menos ρ' a ρ mais z a z sobre ρ' ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios vezes ρ' de ρ'. Ok. Vamos observar aqui uma questão de simetria em relação a essas componentes, né? Se a gente observa as integrações aqui, vamos pegar dois pontos que estejam diametralmente opostos. Então, eu estou pegando um ponto aqui e o ponto diametralmente oposto. Como os dois possuem carga de mesmo valor, a gente pode traçar aqui uma direção, né? A direção que liga esse elemento dq e o outro elemento dq simétricos, né, com o ponto de observação, e vamos dizer que, por acaso, eles gerem um campo repulsivo. Certo? Que é, na verdade, um campo repulsivo, não seria força repulsiva, mas aqui se os valores de dq são positivos, eles vão gerar um campo elétrico que aponta para fora. Como os dois têm a mesma distância d, a mesma intensidade dq, uma vez que dq é uniforme, eles vão gerar dois vetores que apontam no mesmo ângulo, têm a mesma magnitude. Então, as suas componentes na direção radial irão se cancelar. E as suas componentes na direção z irão se somar. Isso acontece para todos os pontos 2 a 2 que a gente escolhe para observar. Portanto, é de se esperar que o resultado desse campo aqui seja algo desse tipo, é z a z. E a mesma coisa acontece se você considera dq como sendo um valor negativo. Tá? Então, é de se esperar que o campo final só tenha componentes em z. Por isso, a gente pode simplificar a nossa expressão, removendo lá a contribuição na direção de
ρ na direção do raio do cilindro. Então, se você observar aqui, quando a gente fizer essa integração, ó, essa primeira parte da integração aqui será cancelada. Portanto, a gente pode simplificar cancelando esse termo aqui. Então, meu campo elétrico será igual a, vamos lá, ρS sobre 4π ε0. Essa primeira integral vai dar 2π. Essa segunda integral aqui, eu estou integrando em relação a ρ, né? E z é uma constante em relação a ρ. Então, tanto z quanto o vetor saem da integral. Então, z a z pode sair da integral. Então, z a z, integral de 0 ao infinito, de ρ' sobre ρ' ao quadrado mais z ao quadrado, 3 meios. É isso, né? Rho, de rho, tarará, tarará. Beleza. A gente já viu essa integral antes, né? A integral de u du sobre essa integral aqui, ó. Certo? U du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado elevado a 3 meios. E ela dá menos 1 dividido por raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado. Então, é só a gente colocar essa integral lá. Então, aqui vai cancelar, vai sobrar um 2 embaixo, vai sobrar um z. Tá? Então, na direção AZ, vamos colocar o vetor para frente, vezes z, vezes ρS, dividido por 2 ε0. Cancelou 2π com 2π, sobrou um 2 aqui embaixo, z a z, ρS, todo mundo aqui, vezes a integral. Então, quem que é essa integral? O resultado da integral é menos 1 dividido por raiz de u ao quadrado mais a ao quadrado. Então, ρ' ao quadrado mais z, que é o nosso a, né? A ao quadrado, isso avaliado para ρ entre 0 e infinito. Meu limite final, esse cara daqui, né? Vai fazer o meu vetor tender a 0, certo? Porque o ρ' vai tender a infinito, então a raiz desse cara ainda vai tender a infinito, então todo mundo vai tender a 0. E o meu limite inferior, que é o 0 aqui, vai dar raiz de z ao quadrado, z é um valor sempre positivo, z vai cortar com z. O meu menos 1 fica com o meu menos 1 do limite de integração, então vai dar positivo, então vai sobrar ρS sobre 2ε0. Esse z cancela com esse z, o menos 1 cancela com o menos 1 do limite de integração, e é isso. Na direção AZ. Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí? Ok. É bastante cansativo, né? Vamos fazer mais um exemplo para coordenadas volumétricas. Desculpa, para uma distribuição volumétrica, e a gente fica por aqui. Lembrando que amanhã nós não vamos ter aula, porque amanhã é feriado, certo? Então, aproveitem para descansar, aproveitem para ficar tranquilos, certo? Eu vou colocar no SIGA novamente uma questão de conferência, tá? Para essa semana, e ela vai ser também tão simples quanto foi a anterior. Vou corrigir o que vocês enviaram e vou colocar lá o gabarito também. Tá ok? Professor, Liga lá, Sóstenes. só para se programar, quando é que começa a primeira. Quando o senhor terminar, que assunto que vem a primeira atividade avaliativa, um projeto, alguma coisa de eletromagnetismo? Quando eu terminar esse assunto aqui, o assunto de eletrostática,
certo? Agora, o assunto de eletrostática são 4 aulas. E aí, eu acho que lá pela terceira aula eu libero. Porque a gente vai ter essa aula hoje, essa semana. Na próxima semana nós vamos ter mais 2 de eletrostática e depois uma para finalizar, né? Vai ter mais uma depois. Então, na próxima semana, quando eu passar as 2, eu já passo essa atividade. Certo? Então, fica para a próxima semana, que aí vai ser, no caso, dia 28, eu vou liberar essa atividade para vocês fazerem. Tá bom? Vamos lá. Essa terceira volumétrica parece que é a mais chatinha. E vamos lá. Distribuição volumétrica. Só antes de fazer uma consulta com vocês, vocês acham que é mais cansativo fazer cálculo também aqui nesse ambiente? Muito mais, né? Muito mais. No quadro, com a nota de aula, é mais fluido, eu acho. Eu acho As co... bem. Online as coisas ficam em loop na cabeça da pessoa. Deixa eu ter que pensar muito, um bocado de vez. Presencialmente é como se a pessoa estivesse fazendo no quadro também. É. A mesa ajuda, que eu consigo escrever mais livremente aqui, mas não é a mesma coisa de eu estar no quadro com as minhas notas de aula e com vocês. É bem mentalmente cansativo para mim também. Mas vamos lá. Vamos todo mundo ter força. Estou dizendo para vocês terem força que é para a gente conseguir. Beleza? Então vamos lá. A distribuição volumétrica de cargas, vamos considerar uma esfera, certo? E vamos novamente dizer que essa esfera tem uma distribuição uniforme. Então eu vou dizer que existirá um ρ V uniforme aqui, constante, né? Portanto, o meu elemento infinitesimal de carga será o meu ρ V dV. Certo? E aqui o meu ρ V é uma função que depende da posição R', e o meu dV é um integrando que depende das minhas coordenadas linha, as coordenadas da carga. Beleza. Vamos dizer que eu estou avaliando esse campo elétrico em um ponto que está exatamente acima da esfera. De novo, a gente pode orientar como a gente quiser, né? Então, se meu ponto estivesse aqui, eu simplesmente girava, colocava meu eixo aqui, por exemplo. Ah, então isso aqui é arbitrário. Eu vou colocar meu ponto aqui, ponto de observação P, alinhado com o meu eixo Z. Então isso vai facilitar muito as coisas. Eu vou dizer que existirá uma certa variável R, R maiúsculo, que será a direção que aponta de uma determinada carga que está sendo observada naquele momento específico para o meu ponto P. Eu vou dizer que esse cara daqui é esse meu vetor R. E a R vai ser o meu vetor unitário que aponta nessa direção. Então eu posso definir aqui um vetorzinho AR maiúsculo, tá? Que vai ser o vetor que aponta na direção de R. Veja que esse R, ele pode ter várias direções diferentes, dependendo do ponto onde eu observar. Não é só na casca da esfera, mas também dentro da esfera, nos pontos internos da esfera. É interessante a gente definir isso agora, porque a gente vai utilizar essa definição aqui no cálculo, que é mais simples do que usar esféricas. É como se a gente estivesse usando uma outra representação, vamos dizer assim.
Então, quem é o meu elemento infinitesimal de campo elétrico? Ou seja, o elemento que eu vou integrar, certo? Vai ser o ρ v naquele ponto específico, como se fosse a minha carga, né? Minha quantidade de carga, mas integrado no meu volume. Então, ρ v vezes o volume, vezes o meu volume infinitesimal. Então, isso resulta na minha carga infinitesimal. A densidade naquele ponto, vezes meu volume. Tudo isso dividido por 4π ε0, vezes o meu vetor unitário. Meu vetor unitário é essa direção aqui, AR, dividido por R ao quadrado. Então, se eu consigo expressar AR em função dos meus vetores em um dos sistemas de coordenadas, que aqui, obviamente, é uma esfera, né? Vai ser muito interessante a gente expressar em termos aí de coordenadas esféricas. E o meu R ao quadrado, se eu consigo expressar os dois em função de outras coordenadas, eu substituo aqui e posso calcular aí esse valor, tá? Beleza. Então, eu vou também usar aqui como auxílio um ângulo que eu vou chamar de alfa, e vai ser esse ângulo aqui, formado entre o eixo Z e a direção R, que aponta do meu elemento que eu estou integrando na carga para o ponto de observação. Então, eu vou chamar aquele ângulo de alfa, ele vai ser também útil, né, nessa avaliação. Vamos observar uma coisa que é muito importante, novamente, por conta da minha distribuição, eu tenho exatamente a mesma simetria em relação ao cancelamento das somas. Então, aqui eu tinha esses dois pontos diametralmente opostos no plano, cujas contribuições para o campo elétrico no ponto P se cancelam, né, na direção ρ, aqui cilíndrica. Note que exatamente a mesma coisa acontece na esfera. Para cada ponto de visualização da carga, eu tenho um outro ponto diametralmente oposto, cuja contribuição está no mesmo ângulo alfa e oposto a esse eixo Z, de tal modo que, de 2 a 2, esses ângulos, essas somas se cancelam. E o meu resultado para o campo elétrico final deve estar na direção Z. Certo? O meu resultado final deve estar na direção Z por conta desse cancelamento. Então, a gente também pode usar essa informação adicional para ajudar aqui no cálculo do nosso campo elétrico. Então, se esse cara daqui é o meu integrando, tá? O meu é Z, essa minha quantidade é Z aqui, vai ser igual a essa integral aqui no volume de dE, o módulo desse vetor aqui, vezes o cosseno de alfa. Né? Por quê? Porque o meu dE, ele aponta nessa direção, certo? Poxa, ficou meio ruim aqui de observar. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui mais para cima. Eu posso pegar todo mundo para cima. Vamos lá. Em que direção aponta o meu dE, né? Será que eu consigo fazer um zoom aqui? Pronto. O meu campo elétrico, ele irá apontar na direção de AR. Então, aqui ele aponta nessa direção. Esse cara daqui é o campo elétrico DE. Certo? Ou seja, eu peguei um dQ infinitesimal e calculei qual é o meu elemento infinitesimal do campo. Só que o que eu estou somando são todas essas contribuições infinitesimais. Se eu faço a projeção de DE no eixo Z, eu tenho esta contribuição aqui. Essa contribuição aqui é DE, o módulo de DE, cosseno de alfa. Já que alfa está aqui. Certo? Então, agora eu posso dizer que eu não faço mais uma soma vetorial. Agora é só somar os módulos desses elementos DE cosseno de alfa. Porque eu sei que o meu resultado é em Z. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente não somando nada que não faz parte da direção Z.
Então, todas as contribuições na direção z serão dE cosseno de alfa. Ok? É isso que eu estou fazendo ali. Então, a minha componente é z, será a soma das minhas contribuições em dE, todas na direção z. É isso que eu estou expressando com essa soma aqui. Então, eu posso dizer que esse cara, o módulo de dE está aqui, ó. Está aqui nessa expressão. Então, será quem? Ρv é uma constante, eu posso tirar 4π epsilon zero. Tudo isso pode sair dessa integral. Então, a integral volumétrica, ou seja, eu tenho que colocar um linha aqui, né? Eu estou integrando em V', tá? Estou integrando naquele volume. Quem? dV' cosseno de alfa sobre R ao quadrado. Então, se eu encontrar EZ fazendo essa integral, eu consigo encontrar o campo. É uma solução até bem inteligente. O meu dV linha, né, é o dV em esféricas, então ele é R' ao quadrado, seno de θ, linha, dr', dθ', dφ'. Lembrem-se que o meu dV é igual ao H1, H2, H3, DI, DJ, DK, né? Então, estou multiplicando os três. HI, HJ, HK, né? HI, HJ, HK. Vezes DI, DJ, DK. Então, é um R e R sendo θ, então multiplico todo mundo. Beleza? Então, esse é o meu dV'. Eu posso pegar a regra dos cossenos, né? Nesse cara daqui, porque eu sei que essa minha distância, a Z é a distância para o meu ponto de observação, então essa minha distância é Z aqui. Essa minha distância aqui é o R', e o meu terceiro cateto tem distância R, né? Então, eu posso fazer aqui uma regra dos cossenos em relação aos ângulos em questão. Então, eu posso tanto fazer em relação ao ângulo alfa, mas eu posso também fazer essa mesma regra em relação ao ângulo θ, que está aqui. O ângulo θ mesmo de coordenadas esféricas, tá? Então, eu posso fazer a regra dos cossenos para os dois ângulos. Para o ângulo alfa, a gente tem... Aqui eu vou colocar pela regra dos cossenos. A gente tem que R ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais R' ao quadrado, né? Lembre-se que esse Z aqui é o Z do ponto de observação e aqui é o R', tá? Então, R. Então, esse cara daqui seria o teorema de Pitágoras corrigido, né, pela regra dos cossenos. Então, 2ZR' cosseno de θ. Mas quem é esse θ? É o θ da posição de observação ou é o θ da carga? Né? O θ da carga. Então, esse cara daqui é o θ'. Então, cosseno de θ'. Fazendo a igualdade para o ângulo θ. Desculpa, essa aqui era a igualdade para o ângulo θ, né? Que é R ao quadrado, Z ao quadrado, R' ao quadrado, menos 2ZR' cosseno de θ. Fazendo para alfa, a gente tem R' ao quadrado, vai ser igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado, menos 2ZR cosseno de alfa. Tem mais um errinho aqui na minha nota que eu vou ter que corrigir.
nessa regra dos cossenos aqui. Beleza. Muito engraçado que você vai lendo tudo de novo e vai vendo tudo que você errou e vai corrigindo, né? Eu imagino daqui a alguns anos como vai estar melhor isso. E eu espero que daqui a alguns anos eu não tenha que estar corrigindo ela aqui no Zoom, e eu possa fazer presencial com todos vocês. Então, o cosseno de alfa vai ser igual a z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado sobre 2zr, R maiúsculo, né? E o cosseno de θ' é igual a z ao quadrado mais r' ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso sobre 2z r'. Se a gente diferencia essa última relação, por que a gente vai fazer a derivada desse cara aqui, né? Porque o nosso dv possui seno θ. Então a gente está querendo encontrar uma expressão para seno de θ e não cosseno de θ. Né? Então se a gente deriva essa expressão em relação a θ, né, a gente encontra a derivada do cosseno vai ser menos o seno, né? Mas aí a gente pode botar positivo aqui. Seno de θ' de θ' vai ser igual a... Aí aqui, ó, nós estamos derivando em relação... Não, o que está acontecendo aqui? Peraí. ZR', 2ZR'. Deixa eu colocar aqui o resultado. RDR sobre Z R'. Tá. Beleza. Não teve alguma coisa aqui que eu me perdi. Bem, depois eu vou dar uma olhada para entender o que aconteceu. Como que essa derivada chegou aqui. O que ele derivou em relação a R? A gente vai substituir R no lugar de θ, né? Que a gente aqui vai fazer a integração em R' e R, e não R'θ, né? Que seria a integração normalmente aqui nas esféricas, né? A gente substitui o θ pelo R grande, por isso que ele derivou aqui em relação a R. Então esses caras aqui são constantes, é isso. Esses caras aqui são constantes, e aqui quando você deriva vai surgir um menos 2, vai cancelar com o menos 2, só que você tem o menos do menos seno na derivada do cosseno aqui. Então cancela menos com menos. O 2 com 2 vai sobrar R sobre ZR' e DR. Beleza. Ok. Então agora a gente faz as substituições para encontrar esse EZ aqui. Então EZ, né, a componente em Z desse campo, será igual à minha integral volumétrica. A minha integral volumétrica de quem? Então, do dv'. Eu já posso colocar essa galera para fora, né? Então, ρv 4πε0. O pessoal já estava fora. dv', né? Então, dv' é quem? R' ao quadrado, seno de θ dr' de θ de φ. Então, eu vou colocar ele aqui, R' ao quadrado, seno de θ', dr', de θ', de φ'. Todo isso aqui é o dv.
certo? dv cosseno de alfa sobre r ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui já o r ao quadrado. E o cosseno de alfa está aqui. Então, z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado sobre 2 z r. R grande, R maiúsculo. Certo? Esses limites de integração aqui estão integrando todo mundo, tá? Esse pessoal está aqui atrás, mas eles estão sendo integrados também por esse limite de integração. Então, a gente pode pegar essa galera e mover lá para trás. Pegar esse pessoal, botar para cá. Pronto. Tá, essa era uma ferramenta que eu queria ter lá no quadro. Seria bem útil. Pronto. dr, dθ, dφ. Só que aí agora a gente está integrando em quem? Em r, em θ, em φ, mas perceba que esse r grande aqui ao quadrado, ele não é independente de r, θ e φ, né? R grande aqui é dependente desses caras aqui. Então a gente precisa fazer uma correção em relação a isso. O único independente aqui é o φ, que a gente já pode retirar. Então, EZ vai ser igual a ρv 4π ε0. Aí a gente já pode tirar o φ. Então, integral de 0 a 2π de dφ'. E aqui eu tenho uma integral dupla de r' ao quadrado sobre r ao quadrado. Aí aqui eu tenho seno de θ dθ. Então, seno de θ dθ vai ser r dr sobre zr'. Então, r dr sobre zr'. Vezes o resto da minha equação aqui. Z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, z r grande. E aí aqui a gente faz mais cancelamentos. ρv sobre 4π ε0. Aqui vai dar 2π. Então, como vai dar 2π, então aqui vai sobrar um 2 aqui no denominador. Integral aqui dá 2π, né? Aí, que mais? Cadê as minhas integrações aqui? dr, dθ, então tem aqui dr', e o dφ já saiu, né? Com dr' aqui. Então, esse cara daqui, quem mais que aparece por aqui? 2π, sobrou um 2. Aí eu vou ter as duas integrais de... Aqui eu vou cancelar o r ao quadrado com o r. Então, todo mundo vai desaparecer aqui. R ao quadrado. Desculpa. Eu vou cancelar esse r com esse r aqui. Ainda vai sobrar um r ao quadrado. E vou cancelar r' com r'. E vai sobrar um z. Vai sobrar aqui 1 sobre 2, z ao quadrado, né? Vai sobrar aqui z, 2 e z. Esse 2 vai sair, vai transformar esse 2 aqui num 4. E o z é o meu ponto de observação, ele não depende da carga, tá? Ele não está sendo integrado aqui em r'. Então, ele pode sair da equação como 1 sobre z ao quadrado. Sobre z ao quadrado. Então, todo esse pessoal consegue sair. E aí vai ter aqui dentro um r' que multiplica 1 mais
Z ao quadrado menos R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Isso integrado dr'. Ainda falta alguns passos aqui. Tá? E eu vou ter aula já já. Então eu não sei o que eu faço aqui. Se eu termino de resolver ou se eu vou para minha próxima aula, porque o pessoal já deve estar me esperando. E vocês também vão ter aula já já, né? Segue uma série de substituições aqui, né? E no final, o resultado desse cara daqui está nas notas de aula, então eu vou deixar para que vocês vejam. Tá nas notas de aula. E o resultado final é esse cara daqui, ó. O campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π epsilon zero. Na verdade, eu vou colocar aqui o antes desse. Só para a gente fazer esse comentário e eu terminar por aqui. Então, ele vai ser 1 sobre π epsilon zero z ao quadrado vezes 4/3 de π a ao cubo, em que a é o raio da esfera, né? Vezes ρv. Tudo isso na direção AZ. Então, a gente pode reescrever esse cara daqui como a quantidade de carga total, Q, né? Porque tudo isso aqui é a quantidade de carga total. É o volume vezes a densidade volumétrica. Então, Q dividido por... Faltam 4 aqui. 4. Q dividido por 4, π, epsilon zero, z ao quadrado, AZ, que é exatamente a própria lei de Coulomb, como se a esfera fosse uma carga pontual. Então, o resultado de todo esse movimento é que, no final das contas, a minha carga distribuída numa esfera se comporta exatamente igual a como se fosse uma carga pontual no centro dessa esfera, né? Então é interessante, esse é o resultado final. As notas de aula já estão divulgadas para vocês no CIGA, tá? Tem algumas correções que eu preciso fazer, mas eu vou fazer essas correções e coloco. Quando eu colocar, eu atualizo para vocês. Vou colocar também uma questão de conferência, beleza? E a gente segue na aula da próxima semana, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só porque eu já deu o nosso horário e eu vou ter que fazer aqui a reunião com o pessoal de eletrônica. Inclusive, eu acho que eu vou fazer nessa mesma sala. Então, se vocês puderem sair, tá? Eu agradeço e até a semana que vem. Valeu, pessoal.